quero nessa noite ser bem breve com o que eu vou ministrar. Obrigado, Ju, Deus abençoe. É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração diante de um dia tão cansativo ontem, né? E eu tenho certeza que a gente vai, de fato, nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, compreender muitas coisas que os céus querem ministrar a nós. Quantos aqui creem que Deus quer falar algo nessa noite? Amém. Agora, quantos aqui creem que Deus quer falar algo com você nessa noite? É tão bom quando Deus fala com a gente, né? Tem palavras que Deus dá para todos, mas tem mensagens que você diz assim, cara, eu acho que o pastor estava lá em casa ontem, né, Ana? O pastor estava lá em casa hoje. Então eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu quero começar essa mensagem lhe fazendo uma pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: você tem sido perseguido? Ou melhor, você gosta de ser perseguido por algo? Às vezes você está devendo alguém, nem é data de pagar, a pessoa já começa a te mandar mensagem. Você gosta disso? Não é algo bom. Mas a perseguição que eu quero falar nessa noite não é sobre essa perseguição. Essa noite o Senhor, Ele te trouxe aqui porque de fato Ele quer colocar a tua ótica, o teu prisma, diante de alguns vilões que aparecem no meio da caminhada. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 7. Provérbios 14, 7. O texto diz assim para nós, se puder colocar na versão da NVI, querido. Nós vamos trabalhar com essa versão. O texto diz assim: mantenha-se longe do tolo. Repita comigo, tolo. Pois você não achará conhecimento em seus lábios. Será que você pode ler isso comigo no 3? 1, 2, 3 e... mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento em seus lábios. Pode se assentar. Veja, querido, aqui Salomão, ele está nos dando uma instrução. E essa instrução não é apartheid, não é o apartheid, não é distanciar-se, mas sim uma orientação a nós não andarmos com pessoas tolas. Repita comigo assim: aqui o escritor me aconselha a não andar com gente tola. Isso é muito forte, irmãos. Se você puder também, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 19. João 7, 19. O texto diz assim: Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês obedece ela. Então, por que procuram me matar? Aqui Jesus estava dizendo a seguinte expressão: como que vocês querem cobrar de mim uma postura que nem vocês são capazes de ter? Aqui, os fariseus, o cenário Jesus estava tratando sobre a lei do Antigo Testamento, e aqui ele estava dizendo assim, diante de uma saia justa: como ousam vocês cobrar de mim algo que nem vocês são capazes de cumprir? Aqui Jesus estava dizendo assim: olha, vocês são tolos. E um dos motivos pelo qual eu não ando com fariseu é porque fariseu é tolo. Porque fariseu tem a capacidade de cobrar aquilo que não faz. Tem a capacidade de buscar dos outros aquilo que nem ele mesmo pode fazer. Recentemente foi feita uma pesquisa que 60% das empresas, ou melhor, que 60% dos funcionários que conhecem o seu patrão,
eles são insatisfeitos com algo do seu ambiente de trabalho. Veja, as empresas que têm funcionários que não conhecem os seus chefes, têm funcionários que são mais satisfeitos. E as empresas que têm conhecimento de quem é o seu patrão, existem funcionários mais insatisfeitos. Por quê? Porque diante de uma situação que o funcionário não gosta, ele tem a quem responsabilizar. E quando o funcionário não conhece o patrão, ele não tem como ficar chateado. Ele pode não gostar, mas ele não tem como transcender a sua preocupação, a sua limitação que está acontecendo ali com os demais, porque todos são iguais. É um ambiente coletivo. Há algum tempo atrás foi feito um programa nos Estados Unidos, e esse programa veio para a América do Sul, e ele era mais ou menos assim, que o patrão, ele não conhecia, né? Os funcionários não conheciam ele, e ele se arrumava de uma forma diferente, e ele passava um tempo trabalhando como se fosse um funcionário com os seus próprios funcionários. Entender daquelas pessoas que estavam ali qual eram as necessidades, ou até mesmo o que era dito quando ele não estava presente. E nessa, muito caráter de muito funcionário bom manifestou-se. Porque esse programa diz que o chefe, ele começava a falar de coisas que ele mesmo estava insatisfeito na empresa. E alguns aproveitavam e porque isso aqui está ruim mesmo. Porque essa empresa é uma desgraça, só tem maldição. Imagina, né, o cliente falando mal de algo. Mas teve um episódio em específico que esse chefe, ele conheceu um pedreiro. E esse pedreiro, mesmo sem conhecer, falava tão bem na empresa. Era tão honesto diante de situações que ele podia levar material para casa, que ele podia passar a mão em pertence dos outros. Ele foi tão honesto, que aquele chefe pôde reconhecer o esforço do seu funcionário e pôde promovê-lo a um cargo melhor. Então, veja, quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas que são insatisfeitas, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Mas existe uma coisa que um insatisfeito não gosta. Repita comigo: uma coisa que o insatisfeito não gosta. Agora eu falo sozinho. Ele não gosta de quem é satisfeito. Aquele que é insatisfeito não gosta de quem é satisfeito. Aquele que é puro incomoda aquele que é impuro. O que nós vemos nesse texto de Provérbios 14:7, coloca para nós, Olavo, é que a recomendação do escritor é que nós devemos nos ausentar de ambientes onde coisas ruins são faladas, que nós devemos sair de ambientes onde pessoas tolas estão falando, e que nós não devemos andar com pessoas que são, talvez, sem conhecimento, para não falar outra coisa aqui, como ele conclui na parte B do texto. Pessoas que não têm virtude, pessoas que não têm honra, pessoas que não têm lealdade. Nessa noite o Senhor te trouxe neste lugar para dizer que você precisa sair de ambientes onde tem pessoas tolas. Nessa noite o Senhor te trouxe nesse lugar para que você possa tomar um posicionamento. Toda vez, querido, que você se posicionar, você em alguma hora será incomodado, porque posicionamento gera incômodo. Posicionamento gera incômodo. Você quer um exemplo? Você está numa empresa onde todo mundo concorda com uma situação, que às vezes até é uma coisa errada. Às vezes você tem que... eu já vi situações onde o funcionário, muitas das vezes ele era obrigado, por exemplo, a aceitar propina. Eu tenho muitos amigos policiais. E
Segundo eles, não tinham escolha. Por quê? Porque sempre tinha um sargento junto, sempre tinha um tenente junto. E se ele se posicionasse, ele geraria um incômodo. Ou seja, todo posicionamento para aquilo que é correto gera e ocasiona incômodo. Só que posicionar-se faz parte do caráter do cristão. Então, se você está diante de uma situação que é errada, uma situação que não é legal, uma situação onde alguém está sendo falado, uma situação onde um tolo está falando e você está sendo obrigado a ouvir e você não está se posicionando, você precisa reaver os seus princípios. E a partir do momento que você posiciona, diga assim comigo: a partir do momento que eu me posiciono, eu começo a incomodar. Quantos aqui já estavam afastados de Jesus alguma vez? Ou distante do lugar de oração, do quartinho, e no dia que você falou assim: é hoje que minha vida vai mudar, é hoje que eu vou tomar uma posição, aí o diabo começa a te atentar. Eu lembro que comigo foi assim, irmãos. Voltei para Jesus num dia, no outro fui trabalhar, bateram no meu carro. Eu falei: ô glória. Ou seja, posicionamento gera incômodo. E não é somente no mundo espiritual, é no mundo físico. O seu posicionamento incomoda pessoas que estão à sua volta. É por isso que eu levo o seguinte conceito comigo. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas pastor fulano de tal é tão querido, todo mundo ama ele, pastor. É uma pessoa, pastor, excepcional, não tem ninguém que tenha nada para falar dele. Já fica um ponto de interrogação na minha cabeça. Porque alguém que agrada a todo mundo e não desagrada ninguém, pode também estar agradando o diabo. Você não entendeu? Compreenda comigo que alguém que é amado por todos e não gera incômodo é alguém que não está posicionado. Porque alguém que é posicionado diante das coisas ruins incomoda aquele que é mau. Porque alguém que é posicionado diante do pecado incomoda o diabo. Alguém que é posicionado diante da honestidade incomoda o desonesto. Alguém que é incomodado diante daquele que não tem honra incomoda aquele que tem honra. Nessa noite o Senhor, Ele te chama, querido, para se posicionar. Quem se posiciona em algum momento gera incômodo. Quando você não se posiciona diante das situações, você está se adequando a elas. É por isso que eu gosto de gente que é formadora de opinião. Leal, mas formadora de opinião. É alguém que não se curva diante daquilo que é errado. Sabe, talvez você tem tanta coisa para dizer, mas o pastor aquilo, o pastor isso, o pastor aquilo. E às vezes tem alguém no mesmo ambiente que você fazendo algo errado e fazendo com que você faça algo errado. E você não se posiciona diante do que é errado. Mas porque o pastor não te deu paz do Senhor, você fica incomodado, irmão. Porque a cadeira não está como você queria, você fica incomodado. Porque talvez o louvor não ficou muito agradável para você que está ouvindo, você ficou incomodado. Mas diante da situação errada na tua casa que você pode mudar, você não incomoda. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Dentro disso tem uma história que o pastor Joel conta, e eu também já usei muitas vezes, e essa eu pude praticar. E quando eu pratiquei ela, foi uma experiência muito bacana. Veja, um dia nós estávamos fazendo um GD. O que é GD? É grupo de discípulos, grupo de discipulado, grupo de discípulos. Estávamos na casa de um discípulo meu, e eu sempre tive discípulos mais velhos, né? Esse discípulo meu, ele tinha quase 40 anos e ele era um líder.
Ele era líder de umas células a qual eu era supervisor. E nós nos assentamos à mesa depois de tratar o que era referente aos grupos, das células. E começou uma conversa aiadinha, assim, porque fulano não sei o que, fulano não sei o que e tal. E eu falei para eles assim, olha, eu preciso ir. Na época eu nem era pastor, eu era líder. Eles me perguntaram assim, nossa Lucas, mas por que assim do nada? Eu falei, porque tem um amigo meu lá fora esperando. E ele já saiu daqui tem tempo. Ele não está mais nessa mesa. E eles ficaram sem entender, tá, mas quem é esse amigo? Esse amigo é o Espírito Santo. E aonde ele não está, eu não posso permanecer. Aonde o meu amigo não faz presente, eu não posso estar. Querido, leve isso para a sua vida. Toda vez que você em um lugar onde o Espírito Santo não puder estar presente, saia dali. É isso que o autor de Provérbios disse. Apartai-vos dos tolos, porque nas palavras deles não há conhecimento. E se não há conhecimento, obviamente não tem nada de útil que lhe possa ser ensinado, irmão. Se não há conhecimento, não tem nada útil que possa ser de aprendizado para você. Sabe você, pai, quando você diz para o seu filho assim, filho, não anda com fulano de tal, porque fulano de tal não tem nada que possa te ensinar. E a Bíblia vai dizer para nós, portanto, não vos deixes confundir, porque as más conversações corrompem. Então, apartai do tolo é bíblico. Preserve os seus ouvidos, querido. Preserve a sua vida, preserve a sua casa de quem é tolo. Se você puder, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do capítulo 21 ao 25. E aqui eu quero dar o início à mensagem. O tema dessa mensagem é: quem é o meu inimigo? Nós vamos ler do 21 ao 24, o texto diz assim: o irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho, filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos em um lugar, olha o que Jesus está dizendo: quando vocês forem perseguidos em um lugar, fujam, apartem-se para outro. Em verdade eu lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel, até que o Filho do Homem venha. O discípulo, ele não está acima do seu mestre, e nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como ao seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da igreja família para a cidade. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O que Jesus está fazendo aqui é nos dando uma aula. Uma aula sobre como seria para nós. E o que eu vou falar aqui de fato vai dar um BO bem grande, mas depois o pastor vai resolver aqui. Amém? Ele é o pastor da igreja, ele tem essa capacidade. Desconfie de alguém que sempre está tudo bem. Como que você está, irmão? Não, pastor, estou vencendo o diabo todo dia. Oh, glória, esse irmão já tinha que ter sido arrebatado, igual Elias, irmão, igual Enoque, sumiu. E aí, irmão, como é que você está? Pastor, de glória em glória, a vida está doce como mel. E a grande verdade é, querido, se você está andando em uma direção, e nessa direção você não dá de cara com o inimigo, muito provavelmente você está indo na mesma direção que ele. E eu digo mais, que talvez ele está do seu lado. Misericórdia, não aqui, tá, irmão? Não aqui na igreja.
Se você está indo para uma direção a qual você não encontra com o seu inimigo, muito provavelmente você está indo na mesma direção que ele. Tem gente, irmão, que parece que está vivendo o céu de brigadeiro. É tudo doce assim, uau. Oh, Jesus, Jesus, aleluia. E o dia mau, ele é nada mais do que, ou melhor, o dia mau, ele é um motivo pelo qual nós somos ensinados a viver o Evangelho. Você não vive o Evangelho para viver somente uma vida boa. O Evangelho, ele é uma escola para o teu dia de dificuldade. Porque no dia onde não lhe tiver força, a tua força vem do Senhor. É por isso que a Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou. A Bíblia também diz, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha. Então eu preciso estar fraco para que um Deus que é forte possa operar através da minha vida. Não é que eu sempre estarei fraco, mas é porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E então diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas tem gente que diz que está tudo bem. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: é cilada, Bino. Porque nem sempre a vida vai estar um morango, irmão. É cilada. Eu valorizo as pessoas que às vezes chegam aqui: pastor, porque eu não sei o quê, e minha mulher, meu esposo e meu filho não me ouvem, minhas contas, e louva ao Senhor. Porque é alguém que está tentando contra o inimigo. É alguém que está se posicionando em contramão daquilo que está acontecendo. Mateus 10, 23. Só o 23 para a gente, por gentileza. Jesus aqui, ele nos ensina a fugir. Quando vocês forem perseguidos em um lugar, fujam para o outro. Quero dar um exemplo para vocês. Teve que um dia me ligou dizendo: pastor, eu preciso de um conselho, e eu preciso de um advogado. Uma situação assim, assim, assada, me envolvi numa situação, fulano de tal falou que vai vir atrás de mim, eu não sei o que, eu preciso tomar um jeito e tal. E aí eu lembro que diante daquela situação, falei: olha, eu vou te dar um conselho. Adiantei para ele um advogado, e ele falou: mas pastor, qual que é o conselho? Falei: cara, o conselho diante do que você está passando é vaza. Vai embora. Ruma as tuas coisas, as tuas trouxas, e some desse lugar que você está. Senão você vai morrer. Mas como assim, pastor? Ele me humilhou, ele não sei o que, como que eu tenho que sair, não sei o que, tal, eu vou ser humilhado dessa forma. É assim, bem, mas é o que Jesus ensina. Você quer ter paz ou você quer estar certo? Vai embora, cara. Arruma tuas coisas e vai embora. Veja, Jesus também nos ensina que em determinados momentos nós temos que meter o pé, irmão. Talvez você está vivendo uma situação aí na tua vida que está repetindo, com pessoas que estão se repetindo, porque você não está disposto a virar as suas costas e meter o seu pé e ir embora, irmão. Quando a Bíblia diz assim: olha, quando baterem em um lado da sua face, o que ele nos orienta? Mas não é virar o outro lado do rosto, irmão, para baterem em você. Virar a sua face e seguir o seu caminho. Você não precisa ter razão. Você precisa compreender que muitas coisas que você está vivendo com pessoas tolas, o que você precisa é dar a sua outra face e ir embora. O que o autor de Provérbios diz, que no tolo não há conhecimento. Fuja, querido, desses lugares. Não estou falando para você fugir diante das coisas erradas que você faz, não. Vou fazer um empréstimo no banco aqui, vou comprar todo mundo fiado e vou dar no pé. Não, irmão, não é isso não. Não é isso. Olha para o irmão que está dizendo assim: irmão, não é isso. É diante
da perseguição, é diante daquilo que tenta te roubar do propósito de Deus para a tua vida. Fuja de lugares que comprometem o seu propósito. Fuja de ambientes que comprometem o seu propósito. Fuja de pessoas que comprometem o seu propósito. Coloca no versículo 24 para a gente. No versículo 24 aqui, ele está dizendo: se eu que fui perseguido, eu que sou Cristo fui perseguido, quem são vocês para achar que não serão também? Olha o que diz: o discípulo, ele não está acima do seu mestre. Então ele está dizendo assim: olha, se eu que sou o libertador do negócio aqui fui perseguido, não estranhe se vocês também forem. Não estranhe se o mesmo acontecer com vocês. É isso que ele nos orienta. Mas nós temos um hábito, irmão, de postar uma foto e querer que todo mundo comente assim: lindão, bonitão, cheiroso, princesa linda aos olhos do pai, né? As irmãs têm mais disso, né? Que princesa, né? Tem gente que é aquela música, né? Só like, só like, só like, só like. Irmão, a vida não é isso. A vida real, ela exige de nosso posicionamento. A vida real exige que nós tenhamos resiliência em lidar com pessoas que vão nos amar, mas com pessoas que vão nos odiar, com pessoas que vão gostar de nós, mas com pessoas que não vão gostar de nós, com pessoas que vão falar bem de você e vão espalhar o seu nome para os 4 cantos desse planeta, mas com pessoas que vão falar mal de você mais do que falar de Judas contra Jesus. E é desses que nós temos que fugir. Nunca vamos agradar a todos. No versículo 25, ele diz assim: basta o discípulo ser como seu. Mas aqui ele não está falando de personalidade, irmão. Ele está falando de perseguição. Eu fui perseguido, então o discípulo precisa ser como seu mestre. E a perseguição de Jesus se dava porque ele era um homem que ele não agradava a todos, muito pelo contrário. Certa feita, quando ele chega no templo, ali estão os homens comercializando a fé, e o que ele faz? Ele dá um chute na mesa, irmão. Ele se posiciona diante daquela situação. Ele diz assim: olha, o que vocês estão fazendo é errado. A forma que vocês estão fazendo é errado. E aqui ele vai dizer assim: olha, se o dono da casa, ele está falando dele mesmo, se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, porque em determinado momento chamaram Jesus de Beelzebu, ele está dizendo assim: quem dirá vocês que são membros da minha família? Ele está dizendo assim: olha, se eu não conseguir agradar a todos, quem dirá vocês que são membros da mesma causa que eu partilho, da mesma situação que eu estou aqui para resolver? Querido, saia do lugar de querer agradar a todos. Saia do lugar de querer agradar a todos. Sabe, você não colocou uma camiseta de bom garoto. E se você colocar ela, alguma coisa tem errada com o evangelho que você está vivendo. Você não precisa ter uma postura de alguém que vai agradar a todo mundo. Você precisa ter a postura que Jesus teria diante das situações. Do caráter de Jesus diante daquilo que você está vivendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 16. Prestem atenção. Eu os envio como ovelha em meio de... Agora, irmão, sem historinha, vamos ser bem sinceros. Qual que é o relacionamento da ovelha com o lobo? Sabe, sem historinha. Não tem vermelho nessa história aqui para dizer que o lobo só queria comer a tinha de fruta da Chapeuzinho Vermelho.
o bolinho que a vovó fez. A relação entre a ovelha e o lobo é morte, é caça, é natureza, é instinto. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, prestem atenção. Eu estou enviando, ai querido, eu estou sentindo Deus nesse lugar, você não está entendendo. Ele está dizendo assim, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. Eu estou enviando vocês ao matadouro. Eu estou enviando vocês para a morte. Jesus não está enviando uma igreja, queridos, para um shopping, para uma agenda de eventos onde tudo é alegria, onde tudo é festa. Eu estou enviando vocês à morte, a serem entregues, a serem seguidos, a serem... Aleluia. A função do lobo, querido, é tragar a ovelha. A função do lobo é matar a ovelha. Ah, pastor, mas está tão difícil essa faculdade. Eu estou sendo tão afrontado, pastor. Eu vou trancar a faculdade. Posicione-se, irmão. Ah, pastor, mas nesse trabalho estão zombando com a minha fé, pastor. Ah, pastor, eu prefiro pedir a conta do que ficar criando problema. Não, querido, você precisa posicionar-se. Sabe o que acontece? Deus, Ele te colocou em um lugar para você dar a luz do Evangelho. Se o lugar que você está em trevas e você não faz a diferença, o problema não está nas trevas, mas sim na luz que não está brilhando. Elias, diante de um dia mau, ele está numa casa escondido. O cenário aqui é que Jezabel havia dado uma ordem que caçassem Elias. E Acabe, como um bom banana, ele tinha concordado com isso. Elias se esconde. E o anjo do Senhor vai até ele e diz assim: Elias, por que você está assim? Ah, Senhor, sabe o que é? Nós vencemos a batalha, Senhor. Nós vencemos, Senhor, e beleza, e tá ok. Mas aí, pai, eu fiquei sozinho aqui. O que o anjo diz a Elias? Come, bebe, levanta, porque igual você tem mais 7.000, a diferença é que você ao conhecer, querido, o Senhor está dizendo para você nessa noite, não importa o quão difícil esteja o cenário que você está vivendo, levanta, come, porque igual a você tem muitos outros. Posicione-se diante dos seus inimigos. Posicione-se diante dos percalços do caminho, da jornada. Se você não está brilhando, querido, a tua lâmpada, se a tua luz não brilha onde você está, o problema não é a escuridão, porque a Bíblia diz que a luz, ela dissipa trevas. É como você entrar num quarto, você bater a chave da energia e não acender, o problema não é a escuridão. Eu sempre digo que escuridão, na verdade, é uma fantasia, ela não existe. Porque aonde tem luz não tem escuridão. Se aonde você está em trevas, se a tua casa está em trevas, se o teu trabalho está em trevas, se a tua faculdade está em trevas, é porque em algum momento a luz dos céus, a luz de Jesus, a luz da estrela da manhã não está brilhando através de você. Posicione-se. Porque quando a luz chega, ela dissipa a treva. Quando a luz chega, toda a vai embora. Diz que não existe guerra entre aquilo que é santo e aquilo que é secular. Porque aquilo que é dos céus é soberano, aquilo que é do céu já ganhou. Aquilo que é do céu já tem o selo da vitória. Aquilo que é do céu já tem o selo dos céus. Você precisa, querido, nessa noite descobrir qual é o seu inimigo. Mateus 10, Jesus, ele é um mestre. E você vai observar que aqui ele usa
duas situações, dois exemplos, que é o exemplo: portanto, sejam prudentes como as serpentes, mas sejam inocentes como as pombas. E aqui o que ele está dizendo é assim: olha, você precisa ser ágil, você precisa ter uma reação rápida para fugir de situações que podem comprometer a sua fé. Mas é necessário que você tenha a doçura de uma pomba, para que aonde você entrar, para que aonde você colocar a planta dos seus pés, alguém possa te dizer: existe algo diferente nele, existe algo diferente nela. É a doçura, é a luz dos céus que brilha. Aplauda Jesus, querido. É a luz dos céus que brilha. O Senhor nessa noite te chama para isso. E você quer um exemplo disso? Quem se posiciona não precisa nem falar, irmão. Tem um testemunho que me impactou. É de um soldado que era cristão. E ele, durante algumas vezes ao dia, ele se retirava para orar. E quando o seu superior, o sargento, descobriu que ele era cristão, começaram a zombar com ele, dizendo: olha lá o crentinho aqui. Olá, tá crente, já foi fazer a sua prece hoje. E diz que o sargento, diante de todo o batalhão, pegou esse soldado aqui, desprevenido, de calça curta, e diz assim: olha, ô crentinho, pega o jipe que está ali e coloca lá no meio do campo, a chave está aqui. E diz que esse soldado ligou o carro e colocou no meio do campo. E quando chegou lá, estava todo mundo pasmo, e ele perguntou: por que você está assim? Por que você está assim? E diz que o sargento respondeu assim: porque esse jipe não tinha motor, somente a tua fé, aquilo que você crê vai testificar, mais do que as tuas palavras. Mais do que as tuas palavras, a tua fé. Ah, mas como que eu vou explicar, pastor, para os outros o que Deus está fazendo na minha vida? Querido, você não precisa explicar nada para ninguém. Tua fé produz frutos, e a árvore boa é conhecida pelos frutos que ela produz. Quantos aqui estão entendendo? Para fortalecer a tua fé, eu vou dar outro testemunho para você do irmão André, irmãos. Irmão André é um missionário brasileiro que foi por Irã. Em um determinado momento ele foi pego pelos islâmicos, né? Os semitas. E diz que um desses islamitas, né? Iranianos, né? Pegou ele, começaram a bater, chutar, e bater, e dizia assim: olha, pede para o teu Deus vir te salvar. Pede para ele te livrar da morte aqui agora. Pede para ele te tirar daqui. E aí dizem que o André, ele dizia assim: Senhor, pelo amor de Deus. E chorando. De repente a filha desse agressor diz assim: pai, para. E diz que naquele momento ele parou e começou a chorar. E todo mundo ficou escandalizado com aquilo, porque não pode poupar um cristão em países extremistas. E perguntaram para ele: por que você parou e não prosseguiu com a morte dele? Ele diz assim: porque a minha filha era muda e não falava. E ela disse aqui: pai, para. Querido, você não precisa justificar a sua fé e nem querer provar o quanto o seu Deus é bom. Somente o seu posicionamento é suficiente. Somente o seu posicionamento diante daquilo que não é dos céus basta. Nessa noite o Senhor está te chamando para posicionar-se. Eu não estou dizendo que você não precisa se posicionar, querido. O posicionamento é necessário. Mas talvez você está aqui nessa noite com a necessidade de ter que provar alguma coisa para alguém. E você cria na tua cabeça inimigos que não existem. Você não precisa provar nada para ninguém. Ah, pastor, mas fulano lá atrás fez isso comigo, eu preciso mostrar o quanto eu sou vencedor, o quanto eu me dei bem na vida. Não, querido, você não precisa disso. Enquanto você estiver na necessidade de provar algo para alguém, o céu não pode se abrir para te abençoar.
Leva isso para a tua vida, irmão. Mateus 10:17, coloca para a gente. Tenham cuidado, pois os homens entregarão vocês aos tribunais, e eles te açoitarão nas sinagogas deles. Nesse cenário aqui dessa pregação do que Jesus estava dizendo, querido, o amém era bem fraquinho. Quem glorificava? Jesus dizendo assim: vocês vão ser perseguidos pela minha causa, eles vão tirar a sua vida, eles vão tirar a sua família, eles vão te condenar. Aí de repente alguém lá no fundo, como o Fernando, dá um glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Lá no fundo, oh, amém, Jesus. Não era um ambiente onde estava produzido aquilo que as pessoas queriam ver, sabe por quê? Porque muitas vezes não só aquele povo, mas nós estamos acostumados assim, com mensagens de: ei, queridão, Deus vai te colocar no meio dos reis, você vai comer do melhor dessa terra, carro novo você vai ter mês que vem, nova, Deus está colocando uma chave na tua mão. Como são as profecias das igrejas neopentecostais? A tua vida vai mudar. Eita glória! Milão de Pix agora ao vivo, quem dá mais? Quem dá mais recebe mais bênçãos. E o que acontece? Nós acostumamos com esse evangelho, e talvez aquele povo estava acostumado com os sinais e milagres que Jesus produzira. Morto ressuscitando, paralítico andando, cego vendo, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos sendo curada, por aquilo que a medicina já não podia mais fazer, a filha de Jairo sendo ressurreta numa cama. As pessoas estavam acostumadas com esse cenário, e de repente Jesus chega, pastor Joel, e diz assim: olha, o que eu fiz aqui é para vocês crerem que eu sou Cristo, mas crer em mim produzirá em vocês entrega. E aquele que não tiver disposto a entregar, aquele que não tiver disposto a entregar, não vai poder desfrutar da vida em abundância de João 10:10. Existia um médico no Irã, e ele conta que Deus deu para ele uma visão de um homem, ou melhor, existia um pastor no Irã, e esse pastor conta que Deus tinha dado para ele uma visão de um médico recém-formado que tinha ido para lá. Ele era de uma cidade vizinha, mas ele também era de religião, essas religiões que perseguem cristãos. E esse pastor diz que o Espírito Santo foi muito claro com ele de que na rua tal, casa tal, estaria esse homem, e que ele tinha a missão de conduzir e discipular esse homem, esse médico. E diz que ele foi para lá, e durante um tempo ele começou a cuidar, discipular e pastorear esse médico, e chegou o grande dia do batismo desse médico. Vinha de uma religião extremista. E diz que no dia do batismo o pastor perguntou para ele assim: filho, você está disposto a morrer pelo evangelho? Ele diz assim: ah, pastor, morrer não, morrer eu morria lá na outra religião. Essa aqui eu quero vida em abundância, pastor. E o pastor diz para ele assim: então eu não vou te batizar, porque você não está pronto. Você não está pronto. Sabe, querido, será que nessa noite você estaria disposto a dar a sua vida por Jesus? Talvez você diga assim: pastor, eu nunca neguei o evangelho, mas também eu nunca falei que eu sou crente, porque pastor, como é que eu vou falar que eu sou crente, sendo que a minha vida é mal resolvida? Como é que eu vou falar que eu sou crente lá no trabalho, se sou eu quem faço as piadas de mau gosto?
Pastor, como é que eu vou falar que eu sou crente, sendo que eu continuo sentado sempre nas borras das más ações? Eu vou envergonhar, pastor, o nome de Jesus. A história conta que 3 anos depois, esse pastor continuou pastoreando esse médico. E chegou um dia do batismo novamente. E no dia do batismo, o pastor pergunta novamente para ele assim: filho, você está disposto a dar sua vida pelo Evangelho? E ele diz assim: pastor, eu estou disposto a dar minha vida pelo Evangelho. E não só isso, pastor, eu estou disposto a sair daqui, ir para minha casa, que são extremistas, e falar para eles a minha decisão. E pastor, o senhor sabe que eu indo para lá, o que vai acontecer comigo? Diz que o pastor batiza aquele homem, aquele médico. E dali aquele homem sai e vai para sua casa com seus tios. E essas religiões extremistas, eles não se preocupam se você é filho, se você é sobrinho. Se você nega a fé e passa a crer em algo que não é aquilo que é comum, eles matam. E diz que aquele médico diz assim para a família: olha, pai, mãe, eu aceitei a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu escolhi sair desse ambiente por saber que esse ambiente não estava produzindo em mim uma salvação verdadeira. Eu vim aqui dizer para vocês, esse médico dizia à sua família, que eu decidi andar com Jesus, e decidi me batizar nas águas e reconhecer como meu Salvador. Estou aqui me entregando para vocês fazerem de mim o que vocês quiserem. E diz que o pai daquele médico diz assim: filho, desde o começo que você começou a frequentar outra religião, nós sabíamos aonde você estava indo. Nós sabemos quem é o seu líder, o seu pastor. Nós sabemos os lugares que você percorreu, de lá para cá, todos os lugares. E nós não vamos fazer nada, sabe por quê? Porque desde o dia que nós descobrimos, a sua mãe está colocando veneno na sua comida e na sua bebida, e desde lá até hoje nada aconteceu com você. Sabe, querido, o Senhor poupa aqueles que de fato se entregam 100% a Ele. O Senhor poupa aqueles que se posicionam. O Senhor poupa aqueles que tomam um posicionamento. Será que você tem andado como posicionado? Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer que você não vai precisar justificar a sua fé. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer que você não vai precisar justificar a sua fé desde o momento que você a viva. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, você sempre, diga mais forte, diga assim: você sempre terá um inimigo. Agora diz assim: às vezes é você mesmo, às vezes não. Agora, se você caneta, eu quero que você anote isso, além do que você já anotou, claro. Anote assim: o meu inimigo é qualquer pessoa que tentar sabotar a minha missão. Querido, tentou sabotar aquilo que Deus tem para você, sai fora do botão vermelho. Eu volto ao texto áureo aqui. Fique longe do tolo, porque nele não há sabedoria. Tentou sabotar o que Deus tem para você, querido, mete o pé, desaparece, vai viver o que Deus tem para a tua vida. Abra para nós, querido, em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do 7 ao 9. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Olha o que o texto diz: vocês corriam bem
Quem os impediu de obedecer à verdade? Olha o que o autor está dizendo, Paulo dizendo na igreja da Galácia: gente, vocês cantavam bem, vocês pregavam bem, vocês adoravam como ninguém, vocês tinham uma agenda na igreja de vocês top demais, mas em algum momento isso deu errado. E aqui ele está dizendo: quem é que foi que impediu vocês de obedecer aquilo que é verdade? Próximo. Tal persuasão não provém daquele que os chama. E aqui Paulo nos dá uma lição. A Ana sabe bem dessa missão, porque ela é maceira. Ele diz assim: olha, um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Diga comigo: um pouco de fermento pode estragar toda a massa. Sabe aquela coisinha que você ignora? Sabe aquela situaçãozinha que você não se posiciona? Sabe aquela pessoa que te atrapalha? Toda vez que você chega para contar algo, ela está sempre sendo negativa, sempre tentando sabotar o que Deus tem para a tua vida. É o pouquinho de fermento que Paulo está dizendo aqui. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu? Ele está dizendo que aquilo lá que está te atrapalhando de viver a plenitude do propósito, aquela pessoa, aquela situação,